Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 é o período que nós estamos passando, é a Semana Santa. No Êxodo capítulo 12 é instituída a Páscoa e é instituído o mês de Nissan como o primeiro dos meses. O mês de Nissan tem dois nomes, né? Ele tem os dois nomes. E esse mês de Nissan seria o primeiro mês do ano. Quem mandou foi Deus. Os judeus, eles não obedecem muito ao primeiro mês do ano, não. Eles passam o ano 3 vezes. Passa agora em Nissan, os religiosos, principalmente os mais radicais, e passa em outubro, festa dos tabernáculos, e passa em dezembro. Mas em outubro, a passagem de ano judaico é maior no mês de outubro. E aí é a saída do povo da Babilônia, e eu acredito nos três. Veja aí as 3 passagens de ano, e essas 3 passagens de ano são muito fortes. Mas Êxodo capítulo 12 é tudo. Vamos lá? Bora! Porque foi no mês de Nissan que Jesus Cristo nasceu, foi no mês de Nissan que Israel foi libertada. O mês de Nissan é o mês da fertilidade. E é a primavera. Vamos lá? Olha, muita coisa que você não sabia, então fique sabendo. Então vamos lá. Mês de Nissan, o que vai escrever? É primavera. Mês de Nissan é primavera, é Abib. Deixa eu ver aqui. Mês de Nissan. A Páscoa, a morte dos primogênitos, a saída do Êxodo e também a instituição da Páscoa, o sinal de sangue nas portas, a festa dos pães asmos, a morte dos primogênitos do Egito, regras para as Páscoas. Olha só, tudo isso num capítulo só. O que é o mês de Abib? É o mês de Abib e mês de Nissan, é uma coisa só. Abib, bota aí Abib. Abib. Abib, se eu não me engano é esse. Abib, Nissan. Êxodo 12. Êxodo 12. O capítulo 12 do livro de Êxodo, ele é tão forte que ele dá 1000 pregações em cima dele. 1000. Primeiro, aqui, para você não esquecer. Primeiro, ele é a primavera. Ele anuncia a primavera. A saída do Egito foi na primavera. A instituição da Páscoa, na primavera. A morte de Cristo, na primavera. O nascimento de Cristo, na primavera. Tudo começa agora, dia 12 de março. Às vezes cai no dia 10. 12 de março é o dia de São José. Dia da fertilidade. Fertilidade. Olha só, gente. Por isso que o ano dá uma guinada no mês de março. Por isso que o pessoal fala que o ano só começa depois do carnaval. Porque a turma dá uma guinada, o comércio mexe, as coisas vão para frente, porque a primavera. Diga assim, eu estou na primavera de Deus. Fale, eu estou na primavera de Deus. Então vamos lá. Mês de Nissan ou mês de Abib. O que é mês de Abib ou mês de Nissan? Que tem 2 nomes. É um mês que começa dia 12 de março. Como é um mês lunar, às vezes começa dia 10, às vezes começa dia 14 ou 15. Dia 12 de março, dia 19, desculpa aí, dia 19 de março. 19 de março. Às vezes, esse dia 19 de março, ele cai no dia 20, 21, né? É lunar, mês lunar. Então vamos lá, cadê eu? Desapareci, foi? Tá, eu tô aqui. Pronto. Então vamos lá, mês de Nissan ou Abib. Quem é que vai escrever aí para não esquecer? É o mês do capítulo 12 de Êxodo, onde tudo aconteceu. Tudo. Tem a manifestação do anjo da morte, tem a manifestação da fertilidade, tem a manifestação do primeiro mês do ano, a primavera, tem a manifestação
da Páscoa, ou seja, uma data muito forte para o bem. Aí é a data da Fefé, Titi, Lili, Dadá, Dedé, fertilidade. Dia 19 de março é o dia de São José, né? É um dos dias, que São José tem 2 dias, dia 19 de março e dia 1º de maio. Então, nós encontramos aqui no texto, vamos ler capítulo 19, capítulo 12 de Êxodo. Vamos lá? Bora. Capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo. Deixa eu achar aqui o texto. Capítulo 12 de Êxodo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Êxodo. Pronto, aqui, ó. O Senhor disse a Moisés. Abriu sua Bíblia aí? Abriu seu celular? Quando você lembrar de março, você vai lembrar março, fertilidade, primavera. Março, Páscoa. Março, fertilidade, primavera e libertação. Vamos lá? Vamos lá. Para ficar bem associado na nossa mente. Março, fertilidade. Março, libertação. Março, primeiro mês do ano. Mês de Nissan, mês de Abib, que é um mês só. Mês de março, mês da libertação. Eu chamo a libertação. Eu chamo a primavera na minha vida. Eu chamo. Então, o capítulo 12 de março é fortíssimo. O capítulo 12 de Êxodo é fortíssimo. E a data que vem aí, data 19 de março, é muito forte. Muito forte. É lua cheia. É lua nova. Mês de Nissan, mês de Abib. Exato. Março, fertilidade, primavera e libertação. Isa. Obrigado, Isa. Seja bem-vinda, Bruna. Fernandinha, seja bem-vinda. Mês de Nissan, mês de março. Março, fertilidade, primavera, libertação, início. Este será o primeiro dos meses. Então vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, Jesus querido. Ó. O Senhor disse a Moisés e Arão. Então Deus falou com os dois. Este deverá. Por que está repetindo? Porque ninguém liga para isso. Uau! Ninguém, nem judeu, nem cristão. Mas aqui diz, ó, este deverá, inclusive o judeu é tão legalista, né? Mas não guarda. Este deverá, o rio disco arranhou. Este deverá ser o primeiro do mês do ano para vocês. Então, não tem arrudeio aqui não. Ou é ou não é? Nardi Batista, seja bem-vindo, ó. Aqui, ó. Este deverá ser o primeiro mês. Então, o primeiro mês instituído por Deus, como mês de Nissan, mês de Abib, que começa entre dia 18 de março a dia 20 de março. Neste ano, neste mês, vai ser dia 19, que cai exatamente no dia de São José. São José. Aqui, ó. Dia de São José. É um mês muito fértil. Por isso que os insetos lombrigas se fertilizam muito. As moscas da sexta-feira santa é conhecida. Ela já começa a encher o saco a partir de agora. As moscas se reproduzem como nunca. Como nunca. Quem tem lombriga, meu amigo, teve crise, se não tiver de novo, ó. Este deverá ser o primeiro do mês do ano para vocês. Quem falou? Deus.
E por que não se cumpre? Bem, se cumpre, mas não se cumpre. Oxê! Se cumpre, mas não se cumpre. Os judeus guardam, mas não guardam assim, eu estou guardando, Virgem Maria, como eu estou guardando, não. Mas as 3 passagens de ano, eu acredito nas 3 e guardo as 3. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É o mês da quaresma. Começou a quaresma depois do carnaval e vai até o dia, né, até abril, a quaresma. Nessa quaresma, a fertilidade está posta. Fertilidade da carne, fertilidade da alma, fertilidade do espírito. Esse ano as moscas chegaram mais rápido. As moscas estão enchendo o saco até de noite. Eu estou aqui, mas tem um bocado de mosca. Mas eu tenho um negócio para elas. Tome, moscas safadas! Tome. Mas não é bom não. Veneno não é bom não. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, como religioso que sou, essa é uma palavra muito forte. Eu sou religioso, não fico com essa frescura. Eu não sou religioso. Sou mesmo, eu sou religioso mesmo. Eu gosto de religião, eu amo religião e eu gosto. E os pastores que ficam cheios de frescura dizendo que não é religioso, é tudo um bando de mentiroso. O cara vive da igreja, recebe oferta da igreja, vive no altar da igreja, vive pregando e não é religioso? Mentiroso! É a mesma coisa dos cabos que vivem em Brasília, vive deputado, vive senador e diz, eu não sou político. Não, você é a mãe que... deixa pra lá. Aí o cara diz, eu sou padre, eu sou pastor, mas eu não sou religioso. Deixa de frescura. Admite que você é um religioso. Eu sou religioso e pronto. Eu gosto de religião, eu gosto de missa, eu gosto de culto, eu gosto de Bíblia, eu gosto da palavra de Deus. Eu sou religioso. Esse negócio de eu não sou religioso é desmerecendo o religioso, como se ele não fosse religioso. O cara é pastor há 10, 20 anos, vive da igreja, vive dentro da igreja, vive pregando na igreja e não é religioso? Que mentira da mulacha dos cachorros é essa, rapaz? Você é religioso sim. Eu não sou, tá? Vamos dizer que você não é? Então, assim, nós que somos religiosos e alguns são místicos, essa é a data da fertilidade, gente. Essa é a data da fertilidade. É um ótimo dia para você, é um ótimo mês para você fazer pacto de fertilidade, pacto de peixe. Peixe vivo, peixe morto. Ó a mosca, ó. Tá. De noite, ó. Vai dar meia-noite, velho. E as moscas estão enchendo o saco. Olha, a fertilidade é muito grande. E as moscas se reproduzem como nunca. Olha, aí aqui, ó. Este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Então preste atenção no mês de março. Primavera, Êxodo 12, fertilidade. A quaresma tem uma parte positiva muito grande. Entendeu? Olha. Este deverá ser o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel que o 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, o 10º dia do mês de Nissan cai, se eu não me engano, na sexta-feira. Na sexta-feira. Não, é na Páscoa. Se uma família for pequena, para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada uma que puder. Então aí nasceu o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que morre para a gente se libertar. A Páscoa é festa da libertação. A Páscoa é a festa da libertação. Você pode comemorar e pedir a Deus que liberte você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele mandou matar um cordeiro, e se a família for pequena, chama o vizinho. Eu estou num capítulo, eu estou no capítulo... Deixa eu ver aqui. Saiu?
Saiu. Pronto. Aqui é capítulo 4. Capítulo 5. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Então o cordeiro ficará 4 dias, e esses 4 dias, ele ficará 3 dias, no 4º dia será sacrificado. Aí ele passa então um pouco de sangue nas laterais da porta. Eu gosto da linguagem mais antiga, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Pegarão sangue e passarão nos batentes aos lados da casa. Não, essa aqui não é linguagem antiga, não. Deixa eu ver uma linguagem antiga. Êxodo 12, linguagem antiga. Êxodo 12, linguagem antiga. Deixa eu ver aqui, pronto. Vocês guardarão até o 14º dia do mês, e à tarde do dia todo o povo israelita matará os animais. Cristo morreu à tarde, né? 3 horas da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes, as vergas da porta da casa onde vocês estão. Olha, onde os animais serão comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento, pão asno, e com ervas amargas. Então era pimenta, pão e cordeiro, e era assado. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Então tudo era assado. A instrução para a gente ser liberto, né? Êxodo 12, mês de março, mês da libertação, mês da primavera para você, a primavera para o nosso Deus. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos, tanto das pessoas quanto dos animais, e castigarei a todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue no batente, esse texto aqui está errado. Que aqui é o anjo do Senhor que passou, e não foi o Senhor. Está errado isso aqui. Está errado. O texto fala, o texto antigo, né? Deixa eu pegar um texto antigo aqui. Êxodo 12. Deixa eu ver aqui qual é a versão antiga. Êxodo 12, linguagem antiga. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. A carne deverá ser comida assado. A carne deverá ser comida crua. Não deverá ser comida crua, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte. Queime tudo que sobrar. Olha. Vestidos, calçados e segurando o bastão. Comam depressa os animais. Esta é a Páscoa de Deus. O Senhor, essa Páscoa de Deus, o Senhor. Olha só. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto da pessoa como dos animais, e castigarei aos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aí haverá a morte dos primogênitos, já que os egípcios, esses egípcios aí, que não é o mesmo de José, eles matavam todo mês 40, 50 crianças jogando no Nilo. Faraó foi um dos maiores matadores de criança do mundo. Ele matava todas as crianças hebreias. E aí chegou a hora do castigo. E da libertação. Comerei este dia como festa religiosa. Aqui, ó. Comemorem este dia como festa religiosa, para celebrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. O nome Páscoa é Passover. O que é Passover? Passagem. Este mês que seja um mês da passagem, para que você passe de ser escravo, de ser humilhado, para a vida
livre para o Senhor, Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. O Senhor Deus vai te libertar. O Senhor Deus vai te libertar. O Senhor Deus vai te libertar. Passover, Senhor, eu quero ter uma passagem na vida. Eu quero sair da humilhação. Eu quero sair do jugo, da escravidão. Quando essa escravidão aqui, a gente fala que é só o pecado. Porque o pecado escraviza o homem. Mas não é só o pecado. É a pessoa escravo da solidão. Pessoa escravo financeiro, que só tem o dinheiro de comer e cagar, e nem de água nem de luz consegue pagar. Escravidão de humilhação, de alguém que humilha a pessoa. Escravidão de não viver. Nós queremos libertação. Então a Páscoa, ela é a única festa, a Páscoa e o Natal, mas a Páscoa, principalmente a Páscoa, ela é a única festa que cristãos e judeus comemoram em todo o mundo. Todos os cristãos de todas as igrejas, igreja ortodoxa, igreja russa, igreja católica romana, igreja anglicana, igreja católica inglesa, e os crentes pentecostais, batistas, calvinistas, todo tipo. Porque é a festa da libertação. Esse cordeiro representa Cristo. E ele mandou passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Seria isso misticismo? Cristo precisa de sangue? Deus precisa de sangue na porta? O sangue era um sinal para o anjo da morte não matar. O anjo da morte não iria matar quem estivesse dentro da casa. Um mistério eu vos digo, né? Pronto, fazenda que tem muito fantasma. O que você deve fazer? Você deve fazer uma porteira. Por quê? Aí eu vou explicar para você, tá? Olha, a escravização, a humilhação de situações, de você querer comprar um vestido para sua mulher, de você querer ver a sua geladeira cheia, você querer ter uma casa e não tem. Isso é uma humilhação. Chegou a hora de Deus nos libertar da humilhação. Queremos entrar na primavera de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa era comemorada com churrasco, cordeiro assado, não podia ser cozinhado, só assado. E nada podia ser desperdiçado, tudo tinha que ser jogado no fogo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, rogai por nós. Primeiro dia também do sétimo, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito neste dia, a não ser para a comida. Comemorem, façam uma festa dos pães sem fermento, o aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais para filho. Então, o primeiro sábado do mês de Nissan, ninguém trabalha, só vai fazer comida e comemorar a libertação. Como eu falei, a libertação aqui não é só de pecado. Sabemos que o pecado escraviza e que a pessoa que vive no pecado, ela é escrava do pecado. Mas também sabemos que existem outros tipos de escravidão, como o marasmo. O marasmo é a pior escravidão que existe na vida de uma pessoa. É aquilo que nada acontece, que nada fertiliza, que nada nasce, que nada muda. E isso é uma morte. Queremos libertação. Senhor, liberta teu povo. Liberta teu povo, Senhor. O mês de março é o mês da libertação. Durante esses 7 dias não haverá fermento na casa, porque quem comer pão com fermento será o estrangeiro que estiver, seja um estrangeiro que quiser no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Então, é um ritual muito forte, tá?
Portanto, nestes dias, não comam nada que tenha um fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa, Moisés mandou chamar a todos os líderes do povo. Escolham cordeiros e cabritos e o matem, para que todas as famílias israelitas passem a comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopor e molhem no sangue, isopor, ou seja, um galhinho de sangue. E se estiver na bacia, passem nos batentes. Aqui está errado, não é batentes não. Batentes no piso em cima não. É nas vergas da porta. Essas linguagens da Bíblia estão deixando muito a desejar, estão mudando demais. Né? É como aquela água que vem do alto, diz água do deserto, não, é água daqueles montes. Né? Então eles mudam. Batentes não. Não é batentes, são vergas. Vergas é onde segura a porta. Né? Aí diz aqui, ó. Vocês devem pintar as portas de sangue. São rituais. Os judeus também tomavam banho de sangue, tá? Os sacerdotes tomavam banho de sangue. Então, tudo isso para apontar para Cristo Jesus. Peguem os galhos de isopor e molhem no sangue quem estiver na bacia. E passem nos batentes do lado de cima das portas. Batente do lado de cima das portas, que quer dizer aqui, é nas vergas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Então, o inimigo, né, não ia fazer isso. O egípcio não ia fazer isso. Mas o povo de Israel ia fazer. Então, quem saísse era morto. As pessoas tinham que ficar dentro das casas comendo cordeiro assado. Olha, e cantando e louvando. Ó, as músicas da Quaresma, ó. Ela quer entrar no buraco do nariz. A música da Quaresma é diferente. Me diga, esta hora da noite, aonde é que tem mosca? Só tem na Quaresma. Não é verdade? Ó, vai dar meia-noite e a mosca está aqui. Né? E por que só tem uma? Porque eu matei as outras tudinho. Quando o Senhor passar para matar, na outra linguagem é quando o anjo passar, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre na sua casa para matá-los. Aí aqui fala do anjo da morte, ó. Tá vendo? Você e seus descendentes, vós e vossos filhos, devem obedecer a esta ordem para sempre. Quando entrar na terra em que o Senhor lhe dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia. E quando os filhos de Israel perguntarem o que quer dizer esta cerimônia, vocês dirão: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus, que nos tirou do Egito, que passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou os filhos da família. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus. Poucas passagens onde os israelitas se ajoelharam. Né? Eles não oram de joelhos, eles oram em pé. Judeu não ora de joelho. Você já viu judeu orar de joelho? Não. Quem ora de joelho é cristão. Mas aqui uma das poucas, talvez a única passagem aonde os israelitas se ajoelharam. Depois foram e fizeram tudo o que havia ordenado Moisés e Arão. Aí veio a 10ª praga, né, onde todos os primogênitos, o anjo da morte passou e matou todo mundo, o primogênito da vaca. Olha, à meia-noite, olha as horas, à meia-noite, o Senhor fez, o Senhor Deus, aqui, ó, deixa eu ver aqui. À meia-noite, à meia-noite. Porque essas linguagens estão um pouco diferentes.
Aqui. Deixa eu ver aqui. As anciões. O Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito do cativo, do escravo, até do boi e da vaca. Todos os primogênitos dos animais foram mortos. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos, e todos os egípcios fizeram um clamor egípcio, e fez grande clamor, porque não havia em casa que não houvesse um morto. Então, foi exterminado aquela etnia egípcia. Ela foi exterminada. Porque quando se mata o primogênito, se mata a etnia. A etnia segue o primogênito. Então, às vezes dá pena de Faraó, porque ele teve seus filhos mortos, seu gado, os filhos dos seus escravos. Mas essa etnia aqui de Faraó, que não era a mesma etnia do Faraó de José, eles eram assassinos, adoradores do demônio. E eles matavam as crianças todos os dias. 30, 40 crianças eram jogadas para os crocodilos comerem no rio Nilo. Isso é terrível, né? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, brincam com as nações, maltratam o justo, prende o justo, inventa uma conversa, prende o justo, libera os ladrões e pensa que nada acontece. Mas chega a hora do juízo. Faraó recebeu o juízo dele mesmo. E é só o começo, viu? Porque como Faraó matava as criancinhas afogadas no rio Nilo, Faraó morreu afogado, ele mesmo, no rio Nilo não, mas no mar. Olha, os povos de Israel fizeram conforme a palavra, olha só. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joia, prata, ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que antes que eles saíssem, deram o que lhe pedia, despojaram todo o Egito. Então o povo estava tão incomodado com o povo de Israel, que quando era só os machos, primogênito só o macho, quando o povo de Israel resolveu ir, aí pediu ouro, pediu as coisas, e os caras deram muito ouro. Israel saiu do Egito muito rica. Israel saiu do Egito rica de duas coisas: de cultura, porque era, queira ou não, mesmo dominado por um monstro, que era aquele faraó, o Egito era a cultura mais evoluída do mundo. Então era a cultura de Ratanabá, era a cultura do Egito e da China. A Índia também estava nesse processo. Então o Egito, ele tinha conhecimentos que o mundo inteiro não tinha, e os judeus levaram conhecimento, e também levaram muito ouro, muito brinco, muita prata, muito mineral. Isso serviu de pagamento pelo sofrimento que eles fizeram o povo de Israel sofrer. Então, em nome de Jesus, o Deus da libertação vai vencer os seus inimigos. E esse é o mês de Nissan. Olha, decora esse nome, Nissan. Olha aí, ó. E assim viajaram os filhos de Israel, de Ramsés, Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, sem contar crianças. Então 600 mil homens saíram do Egito. Também subiu com eles uma grande mistura de gente. Ou seja, não foram só judeus que saíram do Egito, não, tá? Foram muitas outras pessoas também que aderiram. Em rebanhos de manadas, grande quantidade de gado, cozeram bolos, asmos, massa, levaram do Egito, porque lá não tinha levado, porque foram lançados do Egito e não puderam
deter-se, nem havia preparado comida. Então isso foi rápido. O que você tem que fazer, faça rápido. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi 430 anos. Então, não foi 2 dias que eles moraram no Egito. E o Egito, ele não foi totalmente mal. Esse faraó é que foi mal. E esse faraó era mais ou menos um domínio de 30, 40 anos. Os demais faraós foram muito bens com o povo de Israel. O povo de Israel morou dentro do Egito, sabe o que é quaquá? 400 anos. 400 anos é a idade do Brasil, quase. É a idade do Brasil, quase. Então não é assim uma passagem de férias, não. Lá nasceram em torno de 8 gerações dentro, se colocar a geração de 40 anos, se colocar a geração de 70, então foram várias gerações dentro do Antigo Egito. O Egito foi uma bênção para Israel, mas chegou a hora da libertação. Tem coisas que são bênção para nós, mas tem que chegar a hora da libertação. Por exemplo, a placenta da sua mãe é uma bênção para você, mas você tem que sair da placenta, não é verdade? Então tem coisas que são por horas e minutos, e dias e anos. Tem coisa que você tem que sair fora. Tem que viver o seu período. Ou o bebê quer viver eternamente dentro da placenta da mãe. Né? Então, o Egito, ele não é só mal. Nas pregações que você vê, é como se o Egito fosse totalmente mal, o cão dos infernos. Não. O Egito se tornou mal em torno de 60, 50 anos, na época de Moisés, quando mudou o faraó. O Egito teve várias dominações, inclusive chinês. A China dominou o Egito, o nome do faraó chinês era Dalai-Lama. E teve vários domínios o Egito, mas ela manteve aquela estrutura toda. Agora, quando houve o domínio egípcio, semita, aí o bicho pegou. Por isso que os inimigos de um povo será da sua própria raça. Israel é semita, e o faraó que assumiu era semita também. Vinha do mesmo tronco. Já o faraó chinês nunca fez mal a Israel. O faraó Ixon, que não era semita, nunca fez mal a Israel. Mas o faraó semita lascou Israel. Dá para entender isso aí? Por isso que a Bíblia diz que os inimigos de uma pessoa será da sua própria família. Teve várias dominações no Egito. 400 anos não é 4 dias não, gente. Você já viveu 400 anos? Você não tem nem 100. Então 400 anos é muito tempo. E aí toda Israel fez faculdade, estudou no Egito. O faraó Ixon, que era o faraó de José, favoreceu, colocou José na terra de Gósen, que é uma terra melhor que tem no Egito. Os judeus comeram do bom e do melhor, se multiplicaram como nunca, entrou poucas almas e saíram milhões de pessoas. Então o Egito não foi tudo mal. Não. Agora, quando assumiu um faraó que é da etnia que há hoje, que são semitas, um faraó semita, Ramsés, aqueles outros, aí botaram para lascar. Começaram a oprimir Israel, começaram a adorar Belzebu, bezerro de ouro, e aí começou a haver mortes, jogar a criança no Nilo, oprimir Israel, os próprios semitas oprimindo os próprios semitas. Olha a etnia do faraó que oprimiu Israel. A etnia do faraó que oprimiu Israel era semita. Pode olhar na história. E o faraó que favoreceu Israel, o faraó de José, era Ixon. E os Ixon não são semitas, são cananitas. Olha, o tronco hebreu e o tronco de faraó é o mesmo tronco. O tronco de faraó que perseguiu os hebreus. Eram todos semitas, de Sem, filhos de Sem. Já o faraó Ixon vem de Cão. E favoreceu Israel. E colocou José como governador. Quando Israel saiu do Egito, José já tinha morrido, fazia 300 anos. Aí, olha, para você ver a questão das datações.
Não foi assim, José morreu, outro faraó assumiu. Não foi tão rápido assim. E outra coisa, os judeus casaram muito com egípcias, muito, muito mesmo. E se deram muito bem. As egípcias eram legais para casar. Onde é que está isso na Bíblia? José casou com uma egípcia. José casou com a Zenete. E a Zenete foi quem deu, junto com José, origem à cabala judaica. Tome. E também José e Moisés, ele não casou com judia. Moisés casou com etíope, porque na época a Etiópia era um grande reino e era aliado dos egípcios. Quando você pensar, você vai pensar em 300 e 400 anos. Você não vai pensar 400 anos, você vai pensar 430 anos. É muito tempo, gente. Nisso, toda Israel ela foi instruída, inclusive o próprio Moisés foi instruído em toda, a Bíblia fala toda, não é a metade não, toda a ciência egípcia. José deu origem à cabala judaica com Azenete, livros proibidos de Azenete existem, e Azenete era a maior sacerdotisa do Egito, e eles deram origem aos essênios, qual João Batista era essênio, Mateus era essênio, Isaías era essênio e o próprio Cristo era essênio. Olha, interessante, né? A história. Aí o texto eles vão para o deserto podres de rico. Disse o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordem da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela, não só casa se comerá, numa só casa se comerá. Não levareis daquela carne fora da casa. A carne do cordeiro tem que ser comida dentro da casa. Toda a congregação de Israel observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrino entre vós quiser celebrar a Páscoa, celebrar a Páscoa do Senhor, circuncidem. Só o circuncidado podia celebrar. Olha, haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então haverá uma mesma lei entre o povo de Israel e aquele que habita lá. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel conforme o Senhor ordenara. Moisés e Arão assim fizeram. E naquela mesma noite o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, libertação. Diga comigo, mês de Nissan, libertação. Mês de Nissan, libertação. Mês de Nissan, libertação. Então, mês de Nissan, primavera. Mês de Nissan é o agir de Deus. O agir de Deus na nossa vida. Quem é que quer o agir de Deus na sua vida? Com isso, você vai encontrar Cristo lá na frente, celebrando a Páscoa com seus discípulos. A Páscoa era celebrada em porta fechada. A maioria das festas judaicas são de porta fechada. Hoje nós estamos voltando a ter festas de porta fechada. Mas há uns 20, 30, 40 anos atrás, as festas eram de porta aberta, os forróis, o churrasco, era tudo porta aberta. Como tem muito ladrão hoje, então é tudo no clube ou na casa fechada. A Zanete era a maior sacerdotisa, filho do maior sacerdote do Egito. Então o cara sabia, era fera. Foi um presente de Faraó. Então o Faraó, diga comigo, para você não esquecer, para você lembrar. O Faraó de José não era semita. O Faraó de José era cananita. Possivelmente branco, cananita. Vem de cão. Então, para você ter ideia, uma coisa vinda de cão, o terceiro filho de Noé, poderia ser algo ruim, mas foi bom. Já um faraó semita, que era do primeiro filho de Noé, foi o cão dos infernos.
Às vezes, gente, os maiores inimigos de uma pessoa é da sua própria família. Quem é o maior inimigo do crente? O próprio crente. O crente é quem detona o crente. O crente é que fala mal do crente, fica procurando pecado e erro no crente. O crente é que fica procurando as hemorroias nos outros crentes. Dificilmente você vai encontrar um católico falando mal do crente. Mas crente, você pode abrir a internet aí, tem um bocado. Então, às vezes, Faraó de José era cananita, ou seja, a origem dele vinha de cão. Ou ele era branco ou amarelo. Também teve faraó chamado Dalemar. Os faraós chamados Dalemar, eles vinham da China. Eles dominaram um tempo o Egito. E houve várias dominações do Egito, mas a religião e a ciência manteve. Quando chegou na idade de Moisés nascer, se levantou um faraó semita. As pessoas que dominam as pirâmides do Egito hoje não é mais aquele povo. É um povo mais simples, porque o Egito foi totalmente destruído e ficou só feirantes, pessoas simples. Os faraós, os reis foram todos mortos junto com os caras da Etiópia. A Etiópia já foi o maior domínio mundial. A Etiópia, o guerreiro etíope, metia medo em todo mundo. Grande, alto, forte, né? Xerxes e outros guerreiros etíopes, eles eram muito fortes, né? Variava Babilônia e Etiópia. Só que o que houve na Etiópia, houve no Antigo Egito também. O que foi que houve na Etiópia? Mataram todos os líderes. E o que houve no Egito? Mataram todos os líderes. O Egito ficou sendo dominado por uma etnia fraca. Uma etnia que não é de guerra, que leva lapada, uma etnia macetosa, cheia de macetes. Quem viaja para o país hoje, Egito, sabe o que eu estou falando. A coisa é mais fútil, enganam muito, falam muito, enrolam muito. Isso não é característica de príncipe. Entendeu? Por quê? Porque mataram todos os príncipes do Egito. E mataram todos os príncipes da Etiópia. E quem me deu essa dica foi o anjo. Porque a Etíope ou a Etiópia hoje é símbolo de pessoas morrendo de fome. Se lá tem água, rios e peixe até de 200 quilos. Porque mataram os príncipes, eles não aceitam o domínio dos outros, é um matando o outro, um matando o outro, um matando o outro. Não tem um príncipe assim que diga, eu mando aqui, entendeu? E no Egito houve isso também. O Egito ficou abandonado quase 1000 anos. Todo mundo chegava lá, metia a mão, roubava. E quem foi no Egito? Quem tem alguém aqui que já foi no Egito, sabe o que eu estou falando. A turma é meio macetosa. A turma cobra R$300 para você ir no camelo. Só que quando chega lá, tem que ter R$300 para voltar. Ei, não é para ir e voltar, não, é só para ir. Lascoba, lascou, mas que dissesse, ó, para ir é 300, para voltar é 300. Mas não, eles, para ir no monte é 300. Aí o cara monta no camelo e vai. Quando chega lá no monte, uma água é 100 conto. Aí é para voltar, não, para voltar é mais 300. Eita! Então é aquele negócio assim, não traz boa imagem. E agora que o Egito está se levantando, se ajeitando, mas o Egito, ele já foi terceiro mundo há muito tempo. Inclusive na classificação, o Egito é terceiro mundo. E o Egito está abaixo do Brasil em termos de classificação, de organização e de qualidade de vida. Por quê? Porque mataram todos os príncipes do Egito. E a galera que sobreviveu foi uma galera simples, que vende banana, compra macaxeira, quer comer, tá entendendo como é a coisa? Ele não é príncipe, porque os príncipes do Egito são fortíssimos. Então, para você ter ideia, você vai no Egito e vai na Arábia Saudita para você ver. Lá na Arábia Saudita você encontra luxo, né? Lá em Dubai, por exemplo, não tem esses macetosos todos assim, porque lá tem um príncipe. O príncipe de Dubai, quem manda é ele. Se o cara roubar, ele manda cortar a mão. Os cabas se cagam de medo do príncipe de Dubai. E o príncipe de Dubai não é ladrão, ele é sério. A família dele toda é séria. Se houver um político ladrão, ele manda matar. Por isso que Dubai é essa potência toda. Se esse cara reinasse no Brasil, a Amazônia seria o maior país do mundo.
Olha, aí no caso, os príncipes de Dubai são príncipes maometanos, são filhos de Abraão com Agar. Já os egípcios ficaram nessa lenga-lenga, só que mataram todos os príncipes do Egito. Agora, depois eu vou dizer quem foi que matou, tá? Epa! Foi um plano de um outro príncipe exterminar a liderança egípcia e a liderança da Etiópia. Se você for no original da Etiópia, você vai ver homens arrões, homens de 2 metros, homens inteligentes, mas eles não conseguem se estabelecer. As mulheres etíopes são lindas, as princesas etíopes são lindas, a coisa mais linda do mundo, mas elas não conseguem nem o que comer. Aqueles homens arrões, eles só sabem fazer guerra, eles não sabem fazer fábrica, essas coisas, mas são um baita homem. Eu estive no aeroporto, encontrei alguns etíopes, puxa, olha o tamanho dos caras. É como se eles fossem guerreiros e não soubessem. Hã? Eita! Ei, Frank. Psiu. Ei, não vai descobrindo um segredo, não. Ei, paz, faz parte de um prânio. Um prânio? Sim, mas não é o tema da pregação de hoje. A pregação de hoje, quem me falou foi um anjo, isso aí, sabia? Quem me falou foi um anjo. Ninguém nunca falou isso. Mas os príncipes etíopes e os príncipes do Egito foram, porque a etíope, eles combinavam muito com o Egito, a tal ponto que a mulher de Moisés era etíope, era uma princesa linda, de mais de 2 metros de altura, princesa etíope. Olha, os judeus falam que não pode casar com estrangeira, mas tudo casou. Parece uma contradição bíblica, não parece? É uma contradição bíblica danada. Não pode casar com estrangeira. Moisés casou. Não pode casar com estrangeira. José casou. Não pode casar com estrangeira. Olha. Esther casou. Olha, não, mas a gente fala assim brincando. É isso mesmo. A revelação é essa mesmo. Fortíssima. Então, aquele faraó mau não era o faraó de José. Por isso que a Bíblia diz, se levantou um faraó que não conhecia José. Então esse novo faraó, ele era semita. Olha! Semita. E foram lá na frente os próprios semitas que lascaram o Egito e a Etiópia. Olha, eu vou dizer quem são os semitas que lascaram o Egito e a Etiópia. Então, esse faraó era mau. Matava 30, 40 crianças por dia. É como aqueles caras de Brasília que exigem a bobô. Não tem aquele, quero a bobô, cadê a meta de a bobô? Estão exigindo meta de a bobô. Aquilo é uns filhos adoradores do demônio. Aqueles caras são do demônio, tá? Olha. Então preste atenção. O Egito favoreceu muito a Israel. Israel viveu dentro de uma universidade mundial durante 400 anos. Quando Israel... o faraó semita se levantou, foi totalmente contra Israel. Vamos acabar com Israel, vamos escravizar, vamos matar Israel. Deus liberta Israel. Então esse mês é tão importante por isso, porque é o mês da primavera. Deus quer provocar a primavera na sua vida. Ah, pastor, eu só vivo na sequidão. Não. Primavera, onde as flores vão renascer na sua vida. Deus quer fazer uma Passover, uma Páscoa na sua vida. Deus quer libertar você. Deus quer tirar você do lugar e levar você para um lugar que manda leite e mel. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem de Êxodo capítulo 12. Essa é a mensagem do dia 12 de março, o dia de São José. O dia da fertilidade, do início da primavera. Diga assim: Deus, eu quero viver uma primavera. Deus, eu quero viver uma primavera. Eu quero ser fértil para tudo. Aqui, Êxodo capítulo 12, mês de março, mês de Nissan, Abib. Você vai, primavera, libertação, Páscoa. Tudo isso é para nos mostrar que Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo nasceu
Cristo nasceu no mês de Nissan. E Cristo morreu no mês de Nissan. Cristo nasceu no mês de Nissan, agora, dia 1º, dia 2 de abril, por aí. Olha, amém, a primavera, a Páscoa em minha vida. Precisamos de uma Páscoa, precisamos de uma libertação. Faraó oprime. Qual é o faraó que está te oprimindo? Pastor, a opressão que eu tenho é financeira. Então Deus vai libertar você, vai dar abundância. Lembre-se que o Brasil tem esse faraó, que não deixa o Brasil para frente. Não deixa. Tem algo, tem uma força satânica que não quer deixar o Brasil para frente. E quer que os seus filhos fujam para o Paraguai, para a Baixa da Égua. Olha, o Brasil é fértil. Eu sou fértil. Diga, eu sou fértil. Deus vai provocar uma primavera na minha vida. Vamos declarar? Vamos declarar, pessoal. Deus é a minha primavera. Eu vou ter uma Páscoa na minha vida. Eu vou mudar de vida. Eu quero ser fértil. Eu sou fértil. Eu sou fértil em tudo, em ideias, no corpo, no pensamento. Através do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascual. Então, os nossos pais sabiam desse período que é tão forte. Deus liberta e provoca uma primavera em nossas vidas. É assim que se fala. Deus provoca uma primavera em nossas vidas. Deus provoca uma primavera em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Eu sou fértil, Deus é minha primavera. É assim que se fala, Isa. Vai, declara aí, declara aí. Jesus nos liberta dos males financeiros, enfermidades, fracassos. Em nome de Jesus. Você é saudável. Você é saudável. Você é saudável. Nossos filhos são saudáveis. Em nome de Jesus, eu vou ter uma Páscoa na minha vida. Eu vou sair, vou me libertar desse jugo. Qual é o jugo que te oprime? Qual é o faraó maldito que te oprime? Ah, pastor, é a família. Ah, pastor, é um emprego que eu tenho que ter humilhação. É, pastor, as questões que nunca acontecem. É a infertilidade. É o marasmo. Deus vai derrubar esse faraó. Deus provoca uma primavera em nossas vidas. Eu sou fértil. Eu sou fértil. É assim, Bruna Wick, que se fala. Maria Ronel, é assim que se fala. Declara. Tudo isso que está na Bíblia, gente, é para nós viver. É para nós viver. Né? Aquela musguinha que diz, tem no leitinho dos meninos, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou música real de pobre. Não é verdade? Eu tenho um dinheiro para tomar cachaça e o leitinho das crianças. Como é o nome daquela música? Não, gente, peraí. Que vida peba é esta? Que música é esta? Não, você vai ter em abundância. Eu sou Deus da abundância, eu sou tua primavera. Eu vim para você ter vida e vida com abundância. Eu vim libertar você do faraó. E o faraó representa os demônios, as maldições hereditárias, as pragas. Faraó da própria família de Israel, semita, foi quem mais oprimiu Israel. Às vezes a gente é oprimido pela mãe, pelo pai, pelo marido, pela esposa. Tem gente aqui que é oprimida pelo marido e não pode sair dele porque ele paga as coisas. Mas Deus liberta. Deus liberta da opressão. Deus liberta da opressão. Não tem aquela musiquinha? Como é o nome daquela música? Tem no leite das crianças. Eu vi um cara cantando no meio da rua, não sei o que lá, não sei o que lá. Como é o nome da música? É aquela música que fala sobre o leite das crianças, não sei o que lá, a feirinha. Como é o nome, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. É a música, né? Só fé. Essa IA sabe de tudo, velho. Só fé, só fé, só fé. Virgem Maria. Que música peba da molesta. Só fé. Tem no leitinho das crianças. Será que o cantor só tem o leitinho das crianças? Ó, aqui, ó. Só preciso de um dinheirinho para comprar um mé. E o leite das crianças e as moedas da mulher. Moedas? Eita. E o resto é só fé, só fé, só fé.
Não! Essa música não! Está repreendida em nome de Jesus. Não, é abundância. Hã? Abundância, velho. É um dinheirinho para tomar um o leitinho das crianças e umas moedinhas para mulher. Eita, coitada das bichinhas. A bichinha vai receber só moeda, ó. Olha. Só festa. Não. A nossa vida é abundante. Porque Cristo disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Tá vendo como é o pensamento brasileiro? Tendo o leitinho das crianças e as moedinhas para dar para a mulher com a calcinha furada, a bichinha com a calcinha furada. Não, rapaz, o americano não pensa desse jeito. O americano pensa em ter uma indústria, ter uma firma, fazer uma fazenda. Esse pensamento é um pensamento pequeno, não é verdade? Eu acho pequeno. Aparenta-se humilda, que eu estou falando no original grego, tá? Tendo um leitinho das crianças, um dinheiro para comprar umas moedinhas para dar para a mulher, coitada da bichinha. Olha, não. Qual é o pensamento americano? O pensamento americano é crescer, velho. As moedinhas da mulher, coitada. Olha, não dá nem vontade de dar um beijo no homem desse, dá? Você tem que ser abundante. Não, você não tem que ser, você não é obrigado a ser. O crente que quiser viver na miséria pode viver. Chame ela, que ela vem. Mas o crente que quiser viver na abundância, ele pode viver. Não, abundância não. Pois viva lascado. Viva lascado. Mas Deus não quer que você viva lascado. Porque tem crente, não, tem que sofrer e tem que se lascar. Não. Nós sofremos porque a gente é pecador e sofre mesmo, porque o mundo é assim. Mas Deus não quer isso para os seus filhos, não. Deus não quer isso. A gente, com a bunda sentada no ouro e passando fome, como na Amazônia, aí vem o Canadá tirar o ouro e a gente dá o ouro e dá as pernas para o Canadá. Isso é demônio, rapaz. Isso é demônio. O ouro da Amazônia é para o Brasil, é para os brasileiros. Não, é para Canadaba. E o brasileiro, bala na cara, bala, incendia logo os carros. Bora, incendia os carros aí. Isso é do demônio. Satanás tem oprimido o Brasil. E o brasileiro fica assim nesse negócio. Só fé. Fé para tomar fé para dar moeda da mulher. Nem Kenga quer moeda mais. A menina do job não quer moeda. Tem que ser grana e grana boa, tá? E ainda vai pagar imposto de cada jobada que der. Eita! Nem na feira, o cabaré da feira, as meninas querem moeda mais, rapaz. Que aquele cabarézinho ali que você pagar uma cerveja, capaz de sair alguma coisa. Não. São músicas que romantizam a pobreza e a lasqueira, o crime. Essas músicas estão ao serviço da miséria. Nosso Deus é o Deus da abundância. O pastor que gostar da miséria, viva nela. Mas qual é a igreja que sobrevive com um povo, bando de miserável que não tem dinheiro nem para comer? Não, Deus não é assim. Se alguém está passando luta, nós vamos orar e essa luta vai passar. Ou a gente vai se acostumar. Só fé, só cesta básica. Não, cesta básica você tem que dar e não receber. Eu sou abundante de Deus. Sim, eu sou abundante de Deus. É incrível como pessoas vivem na abundância e morrem de fome. Como é que o governo quer que o pessoal da Amazônia, tão rica, tão maravilhosa, não crie nem um boi, não pode criar boi, não pode criar um carneiro, não pode plantar uma macaxeira? Ave Maria, é o demônio, isso é o demônio, velho. Como é que o cara não pode criar um boi? Como é que o cara não pode criar uma macaxeira, o boi não pode beber água do rio? Isso é demônio em Brasília, onde tem mais demônio no mundo é em Brasília, para deixar o povo pobre, miserável, lascado. Você vai para o Maranhão, um dos lugares mais ricos do Brasil é Maranhão, tudo lascado, a política roubando tudo. Maranhão é lindo, tem rios lindos, tem terras lindas, mas tem uma administração péssima. Então o demônio ele faz isso, ele quer que a pessoa seja bonita e viva solteiro. Olha, tá vendo? Olha, o boi peida e suja o ambiente. É como se a gente não peidasse, né? Então olha bem. Por isso tenha cuidado no que canta, porque às vezes aparece assim humilde,
uma coisinha tão humilde que não liga para nada. Deus não é Deus disso. Deus é Deus da abundância. Deus é o Deus que te dá sem pena. E quem é o pai que não dá as coisas para o filho? O pai rico é aquele que ajuda, e ajuda dentro do limite. Deus tirou o povo do Egito rico. Deus podia dizer, é só fé, é só fé, é só fé. Vá para o Egito pobre, saia do Egito pobre. Não. O povo de Israel saiu podre de rico. Ele saiu levando toneladas de ouro para o deserto. Só de brinco eles fizeram o bezerro de ouro, só de brinco. Então Deus é o Deus da abundância, gente. Pastor, mas eu não tenho abundância. Mas pode ter. Mas não tenha raiva da abundância, não. Não poetize a solidão. Não poetize a lasqueira, a miséria. Não! Poetize a felicidade. Felicidade abra as asas sobre nós. Sim, a felicidade que vem de Deus. Então, esse texto do capítulo 12 de Êxodo, que fala do mês de março, que fala do mês de Nissan, Abib, que fala da Páscoa, Passover, que fala da primavera. Jesus Cristo nasceu na primavera. Os portais do mês de março e abril, do mês de Nissan. Então, encare esse tempo que nós estamos passando como um tempo de fertilidade. Para tudo, tudo de bom. Agora, às vezes, o mal aproveita da fertilidade mais do que o bem. As moscas aproveitam do mês de Abib mais do que a gente. As moscas metem força, reproduzem com força. Mas nós temos que ver que Deus é a nossa fertilidade. Deus não é exibicionista. Deus é o Deus da nossa fertilidade. Deus é o Deus da nossa fertilidade. E lembre-se, o diabo, o irmão chegou para mim e disse, pastor, levaram foi tudo, pastor. Levaram para onde? Ninguém sabe. Os boizinhos dele. É para o boi não soltar pum. Olha, a mandado de uma crente. Legal. E aí, para não sujar. Aí vem a máquina do Canadá e suja tudo. Olha, gente, pelo amor de Deus, temos que orar por libertação. Diga, eu tenho que orar por libertação minha e do meu Brasil. Porque nós vivemos no Brasil. A não ser que você queira mudar para outro país, se for necessário, mude mesmo. Mas você vive no Brasil, seus filhos vivem no Brasil, e tem um demônio tentando destruir o Brasil. E muita gente cega assim, porque o príncipe deste mundo cega. Cega! Sabe o que é cegar? É o cara enfiando a faca do cara e o cara, ai, eu te amo, é o amor. Vige. Que Deus provoque uma primavera na sua vida e na minha vida também. Deus é o Deus da primavera. Seus filhos são abençoados, meus filhos são abençoados, meu marido é abençoado. Diga mulher, minha esposa é abençoada. Diga homem, onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. A primavera de Deus acontece na minha vida. Pega essa energia do mês de Nissan. A partir de agora, você vai lembrar sempre do mês de março, o mês de Nissan. Do dia 19, que é o dia onde as pessoas plantam. Sabia que dia 19, além de ser o dia de São José, é o dia onde as pessoas plantam. Quem é que mora no sítio aí? O dia de São José é o dia onde você planta as coisas, milho, feijão, para colher no dia 20 de junho. O dia 20 de junho é o dia do Pentecostes, dia 19, que é exatamente o dia da colheita. Eu clamo a Deus que traga sobre você fertilidade. Meu marido é abençoado, pastor. Eu sou abençoado, meus filhos são abençoados. Bruna Wicker. É assim que se fala, tá? É assim que se fala. Nesta noite feliz, neste santo lugar,
Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toques, Senhor. Agora diga comigo. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Jesus muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toques, Senhor. Diga comigo. Mês de março e abril, mês de Nissan, mês da primavera de Deus na minha vida, mês da fertilidade, mês da libertação, da Páscoa, da Páscoa. Sim, em nome de Jesus, é o mês que Jesus Cristo nasceu e morreu. É o mês onde ele morreu, o Cordeiro de Deus morreu para nos libertar do Egito, do mundo, das trevas e do mal. Em nome de Jesus, amém. Ore comigo, se você concorda com essas palavras, ore comigo um Pai Nosso. E depois mais um Pai Nosso por todos que estão nos assistindo agora ou depois. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu concordo com esta pregação. E eu quero a fertilidade, a libertação e a primavera de Deus na minha vida, neste mês de Nissan. Amém, amém, amém. Agora você vai orar pelos nossos companheiros que estão nos assistindo. Por mim também, que eu estou aqui. Nós estamos numa igreja online. Você é membro dessa igreja. E eu te abençoo como pastor ungido por Deus e pelos homens. Eu tenho legalidade. Eu fui ungido pelos homens. E também fui ungido por Deus. Então eu sou um príncipe de Deus. Eu posso te abençoar como pastor dessa igreja. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E vamos orar um Pai Nosso sobre todos que estão aqui. As mães que estão com seus filhos doentes, com febre, as mulheres que estão doentes, os homens também, aquelas que estão solitárias, aquelas que precisam de libertação. Ore. Eu oro por todos da igreja online. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até amanhã. Volta o vídeo. Assista de novo. Nesse vídeo você aprendeu mistérios, palavra de Deus, história
O que eu falei é história. Foi revelado o mistério, porque a Etiópia e o Egito ficaram tão pobres. Mistérios. Foi revelado que o faraó que dominou e maltratou o povo de Israel era semita, vinha de um tronco semita, e que o faraó que favoreceu Israel era de outro tronco, cananita. E que o Espírito Santo de Deus deixou essa festa para comemorarmos a primavera de Cristo na nossa vida, a libertação. E Cristo veio, nasceu na primavera e Cristo morreu na primavera também. Olha, esse mês é um mês da fertilidade. Que haja muita fertilidade na sua vida. Muito obrigado, paz e luz. Assista de novo a pregação amanhã, hoje mesmo, e receba a palavra de Deus sempre, tá? Obrigado pela companhia. Eu fico muito contente. Pessoas como Kekel, lá na Inglaterra, lá 3 horas da manhã, ela está me assistindo. Tem também aqui São Paulo, tem Bianca da Califórnia, tem Annalise da Áustria, Maria das Graças Gurgel dos Estados Unidos, Érica Tibúcio lá de Curitiba, Tabita de Rio Grande do Norte, olha só. Isa, eu não sei de onde Isa é, Bruna é de São Paulo, Maria Ronelma é da onde? É do Pará, eu não me lembro. Ana Paula Madrado. Então, muito obrigado pela decência de vocês estar comigo. Eu amo muito essa igreja online, muito mesmo. É um presente de Deus, todos vocês são presentes de Deus. Ó, Kekel apareceu. Kekel, vai dormir, rapaz? Olha, Kekel apareceu, Kekel está ali atenta a tudo, lá na Inglaterra, das igrejas, dos ingreis. Eu sou do Recife, pastor. Elícia Santos, que está tudo junto, né? Tchau, Deus abençoe. Se algum de vocês sentir de Deus, abençoar nosso ministério, abençoe. Mande seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus que habita em você sabe a necessidade da sua obra. Então, se Deus está tocando, faça, tá? Tem aqui o QR Code do Chiquinho, tem o endereço e as contas na descrição do vídeo. E o Pix é fácil, é joilsondeassis@gmail.com, joilsondeassis@gmail.com. Aí quando você colocar, aparece o nome da igreja. Aí você faz sua oferta, tá? .com. Aí, ó. Muito obrigado, Eliciclésia, pastor. Eliciclésia, Valdirene Gomes, é de Mogi Guaçu, São Paulo. Eu adorei, mudei de país e não sei. Olha, tu mudou de país, foi, Kekel? Você não é da Inglaterra, né? Hein? Eu não sei, eu sou uma árvore de vida cheia de frutos e sementes. Amém. Você é uma árvore fortíssima. É do Maranhão, né? Ó, Maranhão, quem não conhece o Maranhão é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Tem ali, como é o nome? Carolina. Eu já tive muito em Carolina, Dunas do Maranhão. Carolina tem cachoeiras incríveis. O Maranhão é um lugar muito lindo e já é floresta amazônica, né? Dali você pula, já parte para o Tocantins. O Iara Lobo, seja bem-vinda, ela é da Bahia. Sueli Pati, é de São Paulo. Maria de Fátima, eu sou de Surubim, pastor, mas estou morando em Palmas. Surubim, Pernambuco? Passo direto em Surubim. Tá morando em Palmas, é? Ah, que maravilha. Eu amo essa cidade de Palmas. Tá crescendo, viu? Eu estive em Palmas agora em janeiro. Eu e Paulo lá. Deus maravilhoso, esse nome, né, pastor? Eu sou prosperidade, sim. A prosperidade, gente, não é ruim, não, é boa. Tem gente que acha o que é ruim bom e acha o que é bom ruim. Não. Saúde, prosperidade e paz é bênção de Deus. É bênção de Deus que recai sobre todos nós. Tá, Kekel?
Sobre você. Saúde, Kekel, sobre você. Top Chedes. Viviane, de Salvador, Bahia. Salvador. É um aeroporto muito lindo ali, né? Sim, Surubim, Pernambuco. Eu passo direto lá em Surubim, que eu vou lá na cidade de Santa Cruz, lá na casa de Girlene, aí eu passo em Surubim. É a primeira vez, pastor, que eu participo. Gostei muito. Seja bem-vinda e muito obrigado, tá? Yara Lobo, seja bem-vinda, tá? Muito obrigado. Jesus Cristo te ilumine. Toda quarta-feira tem um culto, né? Quando não é na igreja, é aqui mesmo. Ok? Welly Miranda. Deus abençoe você. Tchau, Bruna. Tchau, Kekel. Tchau, Maria das Graças Gugel. Wendea, lá da Alemanha. Muito obrigado e a paz e a luz esteja com você. Quem é que vai dar tchau pro pastor? Tchau, tchau. Tchau, Maria Ronelma, em nome de Jesus. Quando eu for no Maranhão, eu vou te visitar, tá? Em nome de Jesus. Já tá marcado aqui pra gente te visitar. Aí do Maranhão a gente vai embora. Aí vai subindo. O Maranhão é lindo mesmo. O Maranhão só é mal administrado. Mas que é a coisa mais linda e rica do mundo pastor, enviei uma pequena oferta. O L Miranda. Eu te abençoo, L. Deus te abençoe, tá? O Eli Miranda. Seja bendito, iluminado e muito obrigado. Não existe pequena oferta. Existe oferta de coração. Lembra da viúva? Jesus te ilumine. Muito obrigado, tá? Tchau, Érica. Quem que vai dar tchau? Top Xandis. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Boa noite.